Olá, bem-vindos novamente às nossas videoaulas. Hoje a quinta aula sobre ética e técnica operacional, a parte 3, onde nós vamos estudar então as questões de 8 a 11 da apostila da Anatel. Bons estudos, fique conosco. Hoje na questão 8, nós vamos iniciando aqui, então, continuando na questão 8, aqui nós vamos apresentar um novo universo do radioamadorismo, que é a figura então da rodada. Então a novidade é essa palavra aqui, né, que vem a ser a rodada. Escute esse áudio. Trabajando con el ICOM, el 7851, este es el equipo que estoy utilizando. ICOM 7851, Enrique, el amplificador lineal es el ACOM 2000 alfa y el micrófono una Haynes, la cápsula HC6 y el casco, el Process Plus, pero viene con el casco y viene con su cápsula que es la HC6, que creo que andaría para este equipo. Nada más que eso, tu señal 59 más 10, igual que la señal de Manuel, que desgraciadamente a Francisco ahí de Los Ángeles no lo copio pero tenemos aquí, estamos muy cerca. Giro la rueda, activo inmediatamente para ti, estimado Enrique. Canal América 1, Eco Quebec Romeo, rueda, Cali Eco 5, Sierra Guatemala, cambio. Acá, QSL Claudio, Charlie Eco 5, Sierra Guatemala. Todo el grupo retorna al Charlie Alfa 1 Eco Quebec Radio. Sí, ahí bajaron un poquito las conexiones, Claudio, espero que me estén escuchando, ¿eh? Então a rodada nada mais é que uma frequência específica, geralmente não se troca de frequência, onde que em determinados dias e horários os radioamadores se encontram para ficar batendo papo. É uma rodinha de conversa no rádio, né? Como tem aquele pessoal que se reúne de vez em quando, de tempos em tempos, lá num barzinho para jogar conversa fora. No radioamadorismo tem um ambiente nesse sentido que a gente chama de rodada. É uma espécie desse chat de conversa que a gente se encontra na internet. Pois bem, então, como qualquer relação social, aí nós temos essa situação das pessoas conviver. E aí a questão ela está formulada no seguinte sentido: assinale o correto. Então, novamente, lembre-se que a resposta correta é aquela resposta do bem. Vamos então às alternativas. Letra alfa. Mantenha sua conversação com um amigo, pois os outros na rodada compreenderão. Letra B. Não se preocupe com os demais na rodada, pois você tem tanto direito à frequência quanto eles. Letra C. Se a rodada estiver grande, pode tomar a palavra quando quiser. Delta. É extremamente desagradável desenvolver conversação bilateral em uma rodada, com os demais à parte. Eco. Se você tem estação mais forte, imponha-se à rodada. Bem, por regra de etiqueta, a gente sabe que a pessoa tem que ser humilde, tem que ser gentil, tem que ser amável, né? Então, por descarte, a gente pode ver que as alternativas você pode ir eliminando e vai sobrar somente aquela que você acha que é a mais correta no sentido de ser uma pessoa que vai agradar os demais da rodada. Então, qual é a letra que você anotaria? Se você anotou a letra delta, você acertou. Vamos lá. Aqui, letra alfa, mantenha sua conversação com um amigo, pois os outros na rodada compreenderão. É evidente que se as pessoas vão lá sintonizar a frequência, e são pessoas que também são radioamadores, não ficam só escutando, e eles vão lá para se interagir, você não abre o chamado espaço de câmbio, ou seja, fica o tempo inteiro falando, que não dá tempo sequer de fazer uma intervenção. É evidente que essa rodada vai se esvaziar, as pessoas não voltam no outro dia, naquele horário, e aquela rodada vai acabar morrendo. Tá? Então, não se deve, né, simplesmente ignorar os demais que se apresentam pedindo oportunidade para falar numa rodada aí. Na rodada tem um detalhe aí que geralmente tem um comandante da rodada, é aquele que anota as estações que vão chamando
como nós vimos na questão da aula anterior, lá na questão 5. E aí esse coordenador ele vai dando aviso para cada um que vai se inscrevendo. Seguindo, letra B. Não se preocupe com os demais na rodada, pois você tem tanto direito à frequência quanto eles. Bom, você tem tanto direito à frequência quanto eles, portanto, isso não lhe dá o direito de impor a eles. Ora, se você tem um direito igual ao deles, você tem que respeitar essa igualdade. A tua liberdade vai até ao momento que encontra a liberdade do outro. Né? Quando as duas liberdades se confrontam, você não pode extrapolar. Bem, e aí a letra Charlie. Né? Se a rodada estiver grande, pode tomar a palavra quando quiser. Rodada grande é aquela que tem um monte de gente na fila para falar. Então tem o coordenador da rodada, e ele fala lá, tem agora a vez da estação tal, depois da estação tal, depois da estação tal, depois da estação tal, depois de umas 7 ou 8 estações que ele fala, chega a sua. Quando chegará a minha vez, né, de falar nessa rodada? Bem, aguarde ela, né? Aguarde sua vez aí. Então você não vai tomar a palavra. Isso é falta de respeito. Tá? Então, operacionalmente não se deve fazer isso, que se todo mundo resolver fazer isso, vai virar gritaria, confusão e adeus a prática do radioamadorismo. Letra delta, né, que é a resposta correta. É extremamente desagradável desenvolver conversação bilateral em uma rodada com os demais à parte. Ou seja, né, você fica tratando assunto particular, o assunto que diz respeito a você e seu interlocutor com o outro radioamador, e os demais são completamente ignorados, ou então eles nem entram na conversa porque é algo que não diz respeito a eles. Então, dentro da rodada não é o local para fazer isso. Então, se as pessoas criam uma frequência, criam uma data de horário, criam um coordenador, e duas pessoas só acabam falando aí, essa rodada está fadada ao fracasso. Por fim, a letra E. Se você tem estação mais forte, imponha-se a rodada. É aquela história da potência que nós já comentamos na aula anterior, lá na questão 5 e 7. Só porque você tem uma estação aí com amplificadores, transmissores amplificados, você não vai se impor aos demais, porque aqui não é monarquia, né? Tem o rei no topo. São todos iguais, todo mundo tem o mesmo direito, então cada um tem que respeitar o direito do outro para que esse plano de igualdade exista. Na questão 9, a pergunta é específica, então, sobre a rodada. Diz assim, quando houver um grupo em rodada? Vamos às alternativas. Alfa. É normal falar sobre o outro quando se tem maior potência. Esse sobre aqui está no sentido de sobreposição. É por cima, né? Passar por cima do outro, e não aquele significado em relação ao outro. Né? Então é normal falar por cima do outro quando se tem maior potência. Radioamadorismo não compete por potência. Então você não está numa competição onde você está eliminando adversário. É o contrário, você está congregando amigos. E essa prática aí vai afastar os outros radioamadores. Eles vão acabar repudiando essa prática. Consequentemente, quem faz essa prepotência, pratica essa prepotência, tende a ficar no ostracismo, ser ignorado. Letra bravo. Se não lhe derem oportunidade após 3 câmbios, fale à vontade com seu colega. É normal. Não é normal. Bom, essa é oportunidade após os 3 câmbios. Lembre-se, né? Toda rodada, ou pelo menos quando há um encontro aí, pelo menos tem alguém coordenando. Ou quando tem muita gente, alguém toma frente, toma partido e segue coordenando. Ou seja, ele distribui a palavra, dizendo agora a estação tal, agora a estação tal. Aí uma outra estação, eu quero falar. Ele anota o indicativo, né? Depois chega a vez e fala isso. Bem, aí você percebe que tem várias pessoas falando, e um fala, 2 falam, o terceiro fala e você ainda não falou, aí você se impõe. Não é desse modo. Lembre-se do comentário que eu já fiz do chamado espaço de câmbio. Nesse espaço de câmbio, simplesmente você fala bom dia,
Papa Yankee 5 Zulu Oscar Zulu QRV. Bem, quem estava na vez de falar na rodada vai anotar, ele vai dizer, chegou mais um colega aí. Aguarde, colega, aí que logo você terá a sua palavra. Este é o procedimento, portanto, note bem, né? O elemento moral aí, a camaradagem, a prática do bem, ela é trazida para dentro desse universo e amoldada para uma técnica operacional. Por isso nós estamos falando de prova de ética e técnica operacional, ou técnica e ética operacional, tanto faz. Bem, então você tem que ser respeitoso aí. Letra Charlie, letra C. Nunca tente transmitir sobre outra estação. É ilegal e prejudicial a todos. Veja bem, a frequência ela é única, tá? Então aquela frequência lá não tem dono, tá? Não existe dono da frequência porque é algo sequer se pode apreender ela. Embora hoje nós já temos a comunicação digital, esse sobre que você vê entre aspas já está meio que relativizado. Bem, então quando os órgãos concedem o serviço, a licença para o serviço de rádio amador, ele diz o seguinte, basicamente a regra é a seguinte, cada estação transmite uma única vez naquela frequência. Então por isso que nós já vimos questões falando que o sujeito tem que se identificar, perguntar se a frequência está sendo utilizada para não haver essa sobreposição aí. Por isso, né, que quando dá a licença para o uso do serviço radioamador, para o uso daquela frequência, e ela é dada para um monte de gente, um só deve usar. E não respeitar essa regra é uma ilegalidade. E se cria uma norma proibitiva porque aquela conduta ela é, obviamente, prejudicial. Né? Prejudicial a todos que estão ali dentro desse contexto. Letra delta. Pode falar sobre outro colega, pois os novos equipamentos têm filtros próprios para isso. Mais ou menos, tá? Como eu falei, está um pouco ultrapassado. Hoje a comunicação por meio de voz digital já permite fazer essa seleção aí, baseado em criptografia e algumas codificações digitais. Mas no meio analógico não existem esses filtros aí, viu, gente? Não tem como, tá? Então, se for falar sobre o outro colega aí, a sua estação é mais forte, ficar os dois modulando ao mesmo tempo, é aquela conversa onde tem 2, 3 falando ao mesmo tempo, ninguém se entende. Então, não é uma regra de moral, uma regra ética, falar enquanto o outro está falando. Letra eco. Se você tiver assunto a tratar com vários dele, use da palavra cada vez que eles falarem. Ou seja, não é bem uma rodada. Né? Se você toda vez que um falar e volta para você, ele não está rodando a palavra, o momento de falar não está girando, ela está indo e voltando, ou melhor dizendo, está fazendo um zigue-zague. Nós não estamos, então, propriamente dentro de uma rodada. Diante desses comentários, qual então é a resposta correta? Se você anotou Charlie, você acertou. A questão 10 diz o seguinte, marque o correto. Então, novamente, estamos aí, novamente não, né? Continuamos falando sobre rodada. Bem, então, letra alfa. Quando o seu amigo atender a seu chamado, numa rodada, fale à vontade. Monopolizar a conversa, né? E os outros querendo falar, provavelmente vão fazer mau juízo de você. Lembre-se que quando a gente fala em ética, lembrando o que já comentei sobre Aristóteles, né? Ele fala que ética, quando ele escreveu ao seu filho da Ética a Nicômaco, é para ser feliz. Tá? Então, essa tua atitude aí revela-se mau caráter, prepotência, né? Falta de respeito, e os demais que querem falar, os demais que querem ser radioamadores, é porque eles também querem falar. Né? Eles têm o prazer de ter um diálogo sadio, um bate-papo tranquilo, e você não vai lá com sua deliberada vontade de falar sem freios, né, estragar o desejo dessas outras pessoas.
Então, não tem essa de falar à vontade. Né? Faça câmbios curtos, não câmbios compridos. Letra bravo. Desde que sua estação seja mais forte, está garantido seu câmbio com um colega numa rodada. Bem, e se um outro também tiver uma estação tão forte quanto a tua? Né? Novamente, não se trata de competição. Tá? Trata-se de meios onde que todas as pessoas podem se interagir. Então, você praticando aí uma prepotência, você está excluindo os demais. Vai acabar ficando falando sozinho. Letra Charlie. A estação que atende ao seu chamado deve ser breve. Então, é o contrário daquela da letra alfa, né? Não pode ficar falando à vontade. Então, aquela história que eu falei da rodada anteriormente. Olha, abrir um espaço de câmbio, dê seu indicativo e diga que está aguardando. Ele vai dizer, esse que está chamando, né? Faz isso, e os outros que estão na vez vão esperar, vão dizer que você deve esperar a sua vez. E continuando, ou passarem os dois para outra frequência para seus câmbios. Esse aqui é fazer o chamado QSY. Então, quando ele fala que a estação que atende ao seu chamado, ela tem que ser breve, ela vai dizer, olha, QSY para a frequência tal. Então, eles saem daquela rodada, deixam os demais que estão fazendo a rodada à vontade, e vocês vão numa outra frequência e lá tratam um assunto pertinente a vocês dois. Tá? Não vão ficar ali tratando assunto bilateral, como nós já vimos, que a conversa bilateral é desagradável, dentro dessa rodada. Então, saia da frequência. Letra delta. As rodadas são apenas encontros. Ninguém tendo direito sobre a frequência, você tem tanto direito como qualquer outro. Bem, essa aqui aparentemente é uma resposta correta. Mas, veja bem, nós estamos falando de praticar o bem, tá? Aqui nós estamos buscando nessas questões qual é a resposta que mais atende um comportamento ético esperado, algo que não seja imoral, né? Ou então reprovável. Então, voltamos à letra delta. As rodadas são apenas encontros. Até aí, verdade. Ninguém tendo direito sobre a frequência. Aí, é verdade. Você tem tanto direito como qualquer outro. Só que é uma frase um tanto quanto vazia, tá? Porque ela não está traçando um comportamento moral. Aqui é uma questão de pegadinha, tá? A letra D não deixa de estar correta. Bem, e a última, então, é a letra E. As rodadas servem para testes de potência, tendo preferências as mais possantes, que podem falar à vontade. Bem, a letra A nós já falamos que não se pode falar à vontade. E rodada não é para teste de potência, é um encontro. A letra D já responde, né? As rodadas são apenas um encontro. Então não é teste de potência. Teste de potência se faz com medidor de potência, chamado watímetro, e se usa uma antena fantasma ou uma carga fantasma, que não tem capacidade de radiação. Simplesmente o que você transmite é absorvido por essa antena fantasma aí, e o teu watímetro vai dizer qual é a potência do seu transmissor. Então, a resposta correta é a letra Charlie. A estação que atende ao seu chamado deve ser breve, ou passarem os dois para outra frequência para seus câmbios. Então, na questão 11, seguindo aquela nossa dica de você ser sempre do bem, vamos ver se você descobre aqui qual é a resposta correta. Letra alfa. O radioamadorismo é cheio de palavras características que devem ser usadas nas conversações a pouca distância. Letra B. Dê vezes a sua conversação, pois poucas são as pessoas que estarão naquela frequência que você está ocupando. Letra C. Lembre-se que sua transmissão está sendo ouvida por muitos radioescutas
e do que disser nas faixas dependerá o nosso conceito. Letra D. Você será tanto mais radioamador quanto mais usar os termos conhecidos como de seu vocabulário esdrúxulo. Letra E. É norma de gentileza usarem-se sempre os termos do radioamadorismo nas conversas pelas faixas. Aqui você deve ter ficado em dúvida, né? Então vamos lá entender aqui as questões e vamos começar pelas exclusões aqui. Justamente pela letra A. O radioamadorismo é cheio de palavras características que devem ser usadas nas conversações a pouca distância. São duas coisas. Existem palavras características, como eu falei, o caso do break, mas são muito poucas palavras características. Os que têm característico no radioamadorismo são os códigos. É o código fonético, por isso que eu fico falando para você aqui Alfa, Bravo, Charlie, Delta e Eco, tá? E também o código Q, né? Como já vimos aí na aula anterior. Então, não existem essas palavras aí. Outra situação que a questão aponta é essa aqui. Devem ser usadas. Você fala uma língua, você usa a língua que o teu interlocutor fala também. E lá você vai se entender. Do mesmo jeito que você está me entendendo aqui, no radioamadorismo, você pode usar o teu linguajar normal. É evidente que tem aspectos técnicos que vão ter palavreados próprios para os elementos técnicos, como é o caso do código RST e algumas coisas nesse sentido. Mas você vai se comunicar perfeitamente usando a sua língua nativa ou uma língua estrangeira que você domina. Então, esse devem aí não existe. Tá? Outro ponto, né, que milita é pouca distância. Bom, se você vai usar termos técnicos, ele vale tanto para pequena distância, média e longa distância. Não existe pouca distância. Na verdade, o radioamador sempre ele busca a maior distância possível da sua comunicação. Né? E aí se usa os códigos justamente para ter uma melhor eficiência nessa comunicação aí. Bem, a próxima letra, então vamos para a letra delta. A letra delta, ela é completamente fora de sentido. Né? Quando você fala em vocabulário esdrúxulo, um vocabulário chulo, né? Desagradável, com palavrões, com gírias, com situações obscenas, ou até mal pronunciação. Então, você será tanto mais radioamador quanto mais usar os termos conhecidos como de seu vocabulário esdrúxulo. De novo, não é competição. Você não vai ser mais radioamador usando esse vocabulário. Na verdade, você vai ser mais radioamador quando você tiver um vocabulário conciso, um vocabulário elegante e claro. Né? E principalmente aqui nesse ponto, chama atenção para você, evite gírias. Seja aquelas gírias criadas no meio da radiocomunicação, sejam só as gírias do seu dia a dia aí, que você usa com pessoas que não são do meio radioamadorístico. Nem sempre vão se entender aí as suas gírias. Por isso que tem esse vídeo anterior dos radioamadores argentinos falando, porque você pode ver aí que é um contexto bem diferenciado de conversação. Certo? Então, se adapte a isso, porque você vai acabar tendo essa conversação internacional aí do mesmo modo. A letra E é norma de gentileza usarem-se sempre os termos do radioamadorismo nas conversas pela faixa. Bem, você deve usar os termos de radioamadorismo. Tá? É importante dominar esses termos, como eu falei aí quando eu comentei da resposta A, né? Você vai usar o seu linguajar normal, que é o seu linguajar educado para conversar. Mas agora a questão é essa, norma de gentileza. Norma de gentileza não é utilizar a palavra do radioamadorismo. Norma de gentileza são regras de etiqueta. Bom dia, por favor, obrigado, por gentileza, disponha, até a próxima, espero revê-lo em breve. Isso é norma de gentileza, certo?
Voltando então ali para a letra bravo. Dê vezes a sua conversação. Esse D tem um acento, né, do verbo dar. Pois poucas são as pessoas que estarão naquela frequência que você está ocupando. Ora, você já está com um problema de amizade aqui, né? Poucas pessoas. Por que tem poucas pessoas ali, né? Porque você não dá vez à conversação do outro, tá? Você vai ficar ali sempre querendo monopolizar a conversa, você é o centro da atenção, as outras pessoas não vão gostar, já tem poucas, você vai acabar falando sozinho. Tá? E a letra C. Lembre-se que sua transmissão está sendo ouvida por muito rádio escutas. Bem, rádio escuta não é rádio amador. Rádio escuta é aquele que fica escutando. Então, a gente sabe aí que tem pessoas que ficam fazendo escuta. Na descrição aqui do canal nós vamos colocar vídeos nesse sentido, inclusive de uma rodada. E continuando aí na questão C. E do que disser nas faixas dependerá o nosso conceito. Bem, se você quiser ser bem conceituado, né, você vai ter que ser educado, né, ter uma boa apresentação aí nas ondas de rádio. E lembrando, né, nós queremos sempre ter bons conceitos, nós queremos ter a nossa reputação bem conceituada, bem avaliada. Porque socialmente, se for o contrário, nós seremos pessoas censuradas, ou seja, nós seremos persuadidas. Lembre-se que eu já comentei que a moral se rege por regras de persuasão. Você é persuadido a adotar determinado padrão moral. Então a resposta correta é a letra C, ou seja, Charlie. Muito bem, terminamos essa videoaula de hoje. Espero que tenha aprendido. Compartilhe esse vídeo, né? Divulgue o nosso canal aí compartilhando esse vídeo. Deixe aí o seu joinha, o seu like. E se você não for inscrito no canal, se inscreva. Deixe aqui seus comentários, suas perguntas, suas observações e eventuais incorreções que eu tenha colocado aqui, também coloque. Tá? Melhor feito do que perfeito. Para você um grande 73 e até a próxima aula.